Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9. Primeiro Coríntios, capítulo 16, versículo 9, todos acharam de amém? A igreja de pé para fazer juntos. Uma só voz, porque diz assim, versículo 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém? Podeis assentar? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Ou uma porta grande e excelente e definitiva tem abrido, mas há muitos adversários. E há muitos adversários quando uma porta se abre na vida de um servo de Deus. Apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos que estão na cidade de Corinto, eles estavam na cidade de Atos, na cidade de Éfeso, quando ele escreve a carta aos irmãos a Corinto, ele está no livro, na cidade de Éfeso, Atos Apóstolos, capítulo número 19. E ele ele chega na cidade de Éfeso, ele começa a disputar na sinagoga, começa a pregar a palavra de Deus. Lá na sua terceira viagem missionária, ele começa a anunciar o reino de Deus. E ele chegando ali, ele encontra alguns discípulos talvez de João, e eles perguntam acerca dele: já recebeste o batismo no Espírito Santo? E eles: nem ainda ouvimos falar. Fomos batizados num batismo de João ainda. Fomos batizados no batismo que João nos batizou. Mas acerca do batismo com o Espírito Santo, nós nem ainda ouvimos falar acerca do batismo com o Espírito Santo. E Paulo, ele estende a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Eles recebem a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas, e eles são cheios do poder de Deus. E Paulo, ele passa na cidade de Éfeso ali um período de tempo de mais ou menos 2 meses, pregando, 3 meses, pregando e anunciando a palavra, disputando na sinagoga. Ele pregando uma palavra dentro da sinagoga, eles se enfureceram por causa dele, que estava anunciando a palavra de Deus dentro da sinagoga, e ele vai para um templo, um certo areópago, de um certo tirano, e ele passa ali um período de 2 anos pregando e anunciando a palavra do reino. Este período que Paulo passa anunciando o reino de Deus na cidade de Éfeso, diz a palavra de Deus que quase toda a Ásia creu no poder de Deus. Agora eu pergunto: é ou não é uma porta excelente que abriu na vida de Paulo? Pois todos creram no evangelho que Paulo havia pregado, mas como Paulo anteriormente disse, há muitos adversários, e muitos adversários se levantou contra a vida de Paulo. Eles, vendo Paulo pregar o evangelho, eles primeiro tentaram excitar o povo contra Paulo, para Paulo não pregar na sinagoga. Paulo vai para o areópago de um templo de um tal tirano. E ele pregando ali, e ele naquela estadia que ele estava ali, eles vendo Paulo anunciar e o poder de Deus que havia sobre a vida de Paulo, eles tentam imitar o poder de Deus, eles tentam fazer o que Paulo fazia, mas sem ter a presença de Deus na vida, sem ter a unção de Cristo Jesus sobre as suas vidas. Eles viram Paulo fazendo e queriam talvez fazer a mesma coisa, porque acharam bonito.
Mas o poder quem dá é Cristo Jesus. O poder vem da parte de Deus. E se não for por Cristo Jesus, você não vai ter poder sobre a sua vida. E a Bíblia fala que eles tem um homem que está endemoniado e eles chegam para ele, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Porque eles ainda não conheciam diretamente a Cristo Jesus, eles não tiveram ainda um encontro com Cristo. Aí eles tentam expulsar esse demônio vai sobre eles, eles saem todos despedaçados, todos fogem nus da presença de Paulo, da presença do homem que estava endemoniado. E vários outros alevantes que se levantou contra a vida do apóstolo Paulo, diante dessa porta grande que abriu sobre a vida dele. E na vida nossa de servos de Deus também, toda vez que Deus abrir uma grande porta na sua vida, saiba que os adversários vão sempre se levantar sobre a sua vida. Jonas, Deus queria converter a cidade de Nínive. Deus queria converter aquele povo, queria trazer a salvação para aquele povo, porque o pecado do povo estava cheirando mal às narinas de Deus. E Deus fala com Jonas, Jonas vai até aquele povo e prega para aquele povo se arrepender, mas Jonas ele tenta fugir da presença de Deus. A porta da salvação estava abrindo na vida daquele povo, mas a covardia de Jonas era o adversário que estava fechando a salvação na vida daquele povo. No livro de Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 25. Deus, ele visita o povo de Israel, que estava sofrendo no cativeiro dentro do Egito, e ele traz a libertação do seu povo, e ele envia Moisés para libertar o seu povo. Deus queria abrir as portas da escravidão para o seu povo. Deus queria trazer libertação na vida do seu povo. Deus queria libertar o seu povo que estava sendo escravo dentro do Egito. Mas quando aquela porta grande e eficaz se abriu dentro do Egito, começou a se levantar, Satanás começou a excitar o coração de Faraó para não deixar o povo de Deus passar por aquela porta, para não permitir que o povo de Deus entrasse por aquela porta. E Faraó ele começa a fazer proposta para o povo de Deus, dizendo: vão, sacrifica, apenas adora a Deus, depois você volta novamente a ser escravo. Você pode servir a Deus de duas formas. Você pode servir a Deus de manhã e à noite você volta a ser escravo novamente do vosso adversário. A porta estava aberta na vida do povo de Deus. Mas o adversário se levantou e ele começou a colocar proposta, jeitinhos, uma forma diferente de você servir ao Deus que você tem. Aí Moisés ele não aceita a proposta, porque a porta estava aberta. Aí Faraó lança novamente outra proposta dizendo: vocês podem ir, somente vocês não podem ir longe demais. Viva uma vida natural diante de Deus. Viva uma vida superficial diante de Deus, sem se aprofundar nas coisas que são de Deus. Mas Deus, Ele quer que você vá além. Ele quer mais, Ele quer ter uma vida de comunhão contigo, quer que você tenha comunhão com Ele.
Ezequiel, ele começa a medir. E quando ele está medindo, dá nos seus pés, de repente na sua canela, de repente, ele é totalmente controlado por aquelas águas que ele estava entrando. E cada vez que ele entrava, ele era levado pelas águas, era controlado por aquelas águas. E assim também a presença de Deus. Quanto mais você se aprofunda mais, o Espírito Santo de Deus, ele controla a sua vida. Mas Deus, ele toma a direção da sua vida. E todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não faz mais a sua própria vontade, mas ele faz a vontade do Pai que está no céu. Aí, Faraó, ele vê que mais uma vez Moisés, ele recusa aquela proposta. Ele diz a Moisés outra proposta. Ele fala com Moisés: vá, mas vá somente os homens da casa. Você pode ir, mas a sua família fica dentro do Egito. O seu gado fica dentro do Egito. Tudo que você tem pode permanecer dentro do Egito, mas você vá só adorar a Deus. Vá só você, não leve sua família, não leve o que você tem para a presença de Deus. Vá só você. Mas Deus quer você por completo na presença dEle. Deus quer a tua casa na presença dEle. Deus quer a sua família dentro da presença dEle. Deus te quer por inteiro. Ele quer você, quer tudo que você tem dentro da presença dEle, servindo a Ele. E eu te digo uma coisa, Ele já abriu a porta para você passar. Basta você tomar posse do que Deus tem colocado diante da sua vida. A porta da salvação, ela está aberta para nós, servos de Deus, passar. Deus, ele já nos abriu uma porta grande e eficaz. Uma porta de salvação, uma porta de conserto, uma porta de refrigério, uma porta de esperança. Deus, ele tem abrido uma porta grande e eficaz sobre a sua vida. Noé estava pregando, passavam e lá estava Noé pregando. Ouviam o barulho de que Noé estava fazendo. E talvez diziam entre si: o homem Noé está construindo uma arca, está construindo um barco. Dizendo ele que algo sobrenatural vai acontecer em nosso meio. Que algo extraordinário vai acontecer em nosso meio. Aí talvez outros diziam: o homem, por nome de Noé, disse que todos têm que entrar nessa arca, porque um grande dilúvio vai vir sobre a terra, e todos irão ser destruídos, e só há salvação dentro dessa porta. E talvez escandalizavam e riam de Noé. E lá estava Noé com seu martelo, juntamente com seus filhos, pregando. E eles passavam e olhavam, a porta da arca estava aberta. E dizendo: Noé está me incomodando com o barulho desse martelo todos os dias pregando. Mas Noé, ele não ouviu de homem o que iria acontecer. O próprio Deus falou com Noé que haveria de vir um dilúvio. Noé estava fazendo aquilo aí, não era pelo seu próprio interesse, pela sua própria vontade, mas fazendo o querer e vontade de Deus. Talvez riam dele, faziam chacota de Noé, mas Noé não desistia de pregar jamais. Por quê? Porque haveria salvação naquela arca. E a porta estava aberta, e todos talvez passavam e não criam que haveria salvação naquela porta.
Talvez o barulho daquele martelo dizia: entra por essa porta que Deus abriu. Até que um dia o céu se abriu, se fendeu, da onde não saía água começou a sair, e algo sobrenatural começou a acontecer. E de repente, quando eles foram até Noé, Noé não estava lá. E quando eles olharam para a porta da arca estava fechada. E eles diziam: Noé, abre-nos a porta, porque nós queremos. Agora eu acredito em você, Noé. Mas o tempo tinha passado para eles entrar pela porta. E o tempo passou, e quando o tempo passa, já não é mais jeito, não há mais como entrar na arca. Então hoje é um dia, se você ainda não entrou na arca, de você começar a entrar, e você talvez está pensando em parar, pensando em sair dessa arca. Porque talvez você diz: até hoje nunca chuva caiu do céu. Apenas nós vemos a água brotar da terra e caiu do céu. Mas os sinais nos mostram todos os dias que a água vai vir, a inundação vai vir. E muitos irão perecer porque não entraram na arca. Apocalipse 3:8 diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: eu conheço, eu sei as tuas obras. Eu sei o que você tem feito. Sabendo Deus o que esta pequena igreja da Filadélfia tinha feito, ele diz: eis que diante de ti eu pus uma porta que ninguém pode fechar. A porta para os fiéis ninguém fecha. A porta para aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que, mesmo sendo fraco, mesmo tendo pouca força, mas ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mesmo sendo fraco, mas ele guarda a palavra, ele retém a palavra, ele tem a palavra, ele permanece na palavra. Talvez ele vai se arrastando, mas ele vai com a palavra. Deus não te chamou para você ser um super-herói. Deus te chamou para você ser servo dele. Mandou raio que faço e demanto que é sou. O importante é não desistir, é não sair da palavra. Deus conhece, Ele sabe das tuas fragilidades. Deus não te chamou para você carregar o mundo nas costas, apenas para você depender dEle, para você depender todos os dias dEle. Eu não me recordo o salmo, mas tem se eu não me engano, um salmista ou um provérbio que ele diz: eu não peço a Deus grandes coisas para eu não pecar contra Ele na minha arrogância, achando que eu sou grandes coisas, mas eu peço a Deus o suficiente para me viver todos os dias,
na dependência dEle. Mateus, capítulo de número 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se em você há uma necessidade da presença de Deus, continua buscando o Espírito dele. Não se sinta farto, mas se sinta uma necessidade. Busque cada vez mais. Busque cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Lá estava Ana na porta do templo, sendo oprimida, sendo terrivelmente desprezada por Penina. Ela não gerava, ela não dava frutos. Ela vai para a porta do templo chorar, interceder, pedir a Deus, buscar diante de Deus. E ela começa a chorar, ela começa a derramar-se diante de Deus, e ela foi consolada. E esta mensagem que eu deixo aos nossos corações, ao coração dessa igreja: Deus, Ele pôs diante de ti uma porta. Saiba que muitos adversários vão se levantar para fazer você não passar por essa porta. Mas entre por essa porta que Deus tem colocado diante de você. Passe. Atrás está vindo o Faraó feroz com os teus cavaleiros. Você olha do lado, talvez grandes ondas, animais, répteis do mar ferozes. Mas esta é a porta que Deus colocou diante de ti. Ele manda dizer: Moisés, fale com o meu povo, marche, permaneça, continue e vá até o fim, porque no final de tudo, Deus tem vitória para os teus servos. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Poderoso Pai, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, amém, irmãos, glória a Deus, amém. Oh glória a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu, pastor Júlio, não sou pastor.